Israel afirma que há 199 reféns em Gaza e nega a existência de cessar-fogo para a saída de estrangeiros. E você vai ver também. Quinto voo de repatriados chega ao Brasil. E a previsão é de que até quarta-feira, mais de 1.000 brasileiros estejam de volta em segurança. Brasil abriu em média 12 empresas a cada minuto no primeiro semestre de 2023. Rio Negro tem pior seca da história, ao atingir 13,59 metros em Manaus. E a gente fala também sobre as eleições no Equador. O empresário Daniel Noboa é eleito presidente. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você. Seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo. Agora, 1h03 pelo horário de Brasília. Uma ótima tarde. Vamos juntos, então, conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta segunda-feira. A guerra entre Israel e o movimento islamita Hamas, que começou há 10 dias, parece longe do fim. Nessa segunda-feira, os dois lados negaram a existência de um cessar-fogo para a passagem de civis e também para a entrada de mantimentos, de alimentos e também de remédios. Vamos ver. Em um comunicado, o escritório afirmou que não há cessar-fogo e entrada de ajuda humanitária em Gaza em troca da saída de estrangeiros. Houve a circulação de informações que citavam uma trégua. Izzat al-Rishq, porta-voz do Hamas, também negou os boatos. O exército israelense exige desde sexta-feira que 1.100.000 habitantes do norte de Gaza sigam para o sul, diante de uma possível ofensiva no enclave. Israel posicionou dezenas de milhares de soldados nos arredores. Nesta segunda-feira, o Exército informou que vai evitar atacar durante a manhã os corredores de saída que ligam o norte e o sul da faixa de Gaza. As tropas aguardam a ordem para o início da operação, que terá como objetivo destruir o Hamas, o movimento extremista que governa Gaza desde 2007. Os palestinos aguardam a chegada de ajuda humanitária ao enclave, que está acumulada perto da passagem de Rafah, no Egito. E o número de pessoas que estão sendo mantidas como reféns pelo grupo Hamas na faixa de Gaza foi atualizado e chega a 199 pessoas. Muitos israelenses estão, inclusive, revoltados e pedem pela renúncia do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Muitos israelenses estão revoltados com a gestão do conflito com o movimento islamita Hamas. Uma das questões que mais preocupa os cidadãos é a libertação de 199 pessoas que são mantidas reféns, desde o início da ofensiva dos extremistas no dia 7 de outubro. O grupo inclui civis e militares, cidadãos israelenses, estrangeiros e com dupla nacionalidade. Estou aqui pela libertação imediata e para uma ação de acordo que liberte todos os prisioneiros. A forma de fazer isso é libertar todos os palestinos que são mantidos presos, cativos em Israel. E isso deve ser feito imediatamente. Muitos culpam Benjamin Netanyahu e pedem a renúncia do primeiro-ministro. Tenho acreditado neste homem por 15 anos da vida dos meus filhos. E é isso que ele faz conosco, porque está mais preocupado com seu ego, carreira política, seus subornos e tudo seu. Esse é o legado dele, sangue nas mãos. Não vou me calar ou descansar até que esse homem tenha saído e mesmo assim haverá um problema significativo porque não resolvemos a questão de que uma grande parte dos judeus em Israel apoia um governo liderado por Netanyahu. O governo israelense confirmou que 199 pessoas foram sequestradas. O Hamas ameaça executar os reféns em caso de ataques contra civis e diz que 22 deles já morreram em bombardeios israelenses. E nesse novo capítulo da guerra entre Israel e o grupo radical islâmico Hamas, vemos alguns atores coadjuvantes, ou seja, outros agentes que estão ligados direta ou indiretamente no conflito. Vemos Estados Unidos, por exemplo, que além de condenar os atos do Hamas como terroristas, disponibilizar porta-aviões militares e ainda preparar um novo pacote em armas que pode superar aí 2 bilhões de reais. O Hezbollah, o grupo também extremista libanês, tem lançado mísseis em direção a Israel após os ataques do sábado. Não há uma declaração oficial da entrada desse grupo na guerra, mas sim
uma forma de manifestação em apoio, o que tem colocado a fronteira do Líbano na mira dos ataques israelenses. E com isso, o governo do Irã alertou Israel sobre a possibilidade do confronto, até então localizado na faixa de Gaza e nos arredores, se espalhar de fato pelo Oriente Médio. O temor internacional de que o conflito possa atingir outras regiões e ganhar novos inimigos para além do Hamas é o tema da nossa entrevista de hoje. Para falar sobre o assunto, eu chamo agora para a nossa conversa o doutor em Relações Internacionais, Vladimir Feijó. Doutor, seja muito bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Daniela, é uma satisfação. Boa tarde, obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade. Nesse domingo, um representante da missão do Irã na ONU disse à agência Reuters que o país não se envolverá na guerra de Israel desde que não se atrevam a atacar o território iraniano. E essa não foi a primeira vez que ameaças como essas foram feitas aos israelenses. A tensão entre Israel e Hezbollah aumentou consideravelmente, um dos maiores aliados do Hamas na região, e também um grupo financiado pelo Irã, o Hezbollah. Então, eu gostaria que você analisasse para a gente a possibilidade da escalada da guerra via esse agente, que é o Irã. Existe a possibilidade? Existe sim. A existência e fundação do Hezbollah ela é anterior à fundação da atual República Islâmica do Irã, exatamente para dar respaldo àqueles que tinham sido expulsos do Irã e que depois acabaram voltando para o país. Então, eles têm essa identidade radical de início para permitir uma revolução islâmica, mas quando o Hezbollah acaba ficando como um agente restrito, específico ao Líbano, ele se desdobra em uma entidade da sociedade civil, um partido político e esse braço militante que a gente está falando aqui da possibilidade de engajamento direto, já que a sua liderança diz que agiria em favor do grande interesse do povo islâmico aderindo à causa da Palestina. Especificamente nesse final de semana, a gente viu o líder religioso do Irã dizendo que cidadãos iranianos deveriam se voluntariar para ajudar essa causa. E, segundo ele, já existiriam mais de 2 milhões de pessoas dispostas a migrar para a região. Chama a atenção que o Hezbollah em si já deve ter combatentes na casa dos 120 mil, sem contar a quantidade de mísseis. Para pôr em contexto, Israel tem por volta de 170 mil nas suas forças armadas e incorporou mais 300 mil reservistas. Seria um embate bastante duro. Vamos olhar então para o lado americano. Os americanos enviaram mais armas para Israel e um segundo porta-aviões aí para a região. Quais as chances dos Estados Unidos, com esse apoio, deles cruzarem a linha de um combate militar? Ou as chances da entrada desse agente no conflito estaria mais ligado à entrada do Irã? Pois é, a entrada dos Estados Unidos de início, depois do Reino Unido na quinta-feira, disponibilizando aviões de radar e também a sua marinha, tem por objetivo desestimular o engajamento do Irã. Os Estados Unidos mandou o seu ministro de Relações Exteriores para um tour no Oriente Médio, mostrando que ele mantém ou pretende manter boa relação com os diferentes países daquela região e que buscaria uma tentativa de acalmar a situação. Diante da notícia de hoje de potencial visita do presidente dos Estados Unidos, especificamente a Israel, todo esse trabalho diplomático pode ser desfeito. E a inclusão do Irã dentro do conflito, se de fato acontecer pela incursão por terra e desrespeito, né, a essa abertura de via diplomática, os Estados Unidos estaria sim se preparando, tanto que já enviou um segundo grupo de defesa de porta-aviões, então foi um porta-avião com todo o estoque e um segundo estaria indo para a região, com essa possibilidade de interferir. Temos que ver onde ele seria alocado, se também no mar Mediterrâneo seria enviado lá para o Oceano Índico ou o Mar da Arábia, que aí sim seria um engajamento bem direto com o Irã. A minha terceira pergunta não tem tanta relação com esse assunto, mas também não é tão menos importante. O premier de Israel chegou a dizer que todo membro do Hamas é um homem morto. Ele prometeu esmagar e destruir qualquer integrante do grupo durante um discurso televisionado na semana passada. Vamos rever a fala de Benjamin Netanyahu. Partimos para a ofensiva. Qualquer membro do Hamas é um homem morto. O Hamas é o Daesh. Vamos esmagá-los e destruí-los como o mundo destruiu o Daesh.
Bom, professor, e desde então as forças de defesa de Israel têm reportado as mortes de alguns deles. Até agora, creio que 4 deles. Com isso, eu te faço a pergunta. É possível erradicar o Hamas de Gaza? Infelizmente, Daniela, isso vale para qualquer entidade terrorista, porque ela se engrandece, ela acaba atraindo novas pessoas que consideram que esses mortos não são mortos por justiça, mas sim são mártires, e aí outros que se radicalizam poderiam aderir também a essas fileiras ou criar novas entidades. O discurso do primeiro-ministro israelense tem por objetivo óbvio dar uma satisfação para a população que está raivosa pela quantidade de mortes israelenses, mas já na abertura do jornal vocês mostraram que também a raiva existe direcionada ao primeiro-ministro. Mas ele não tem viabilidade prática nenhuma, até porque se sabe que boa parte da cúpula do Hamas sequer vive na faixa de Gaza e está sob a proteção de países vizinhos, alguns deles, inclusive, que Israel tem boa relação, e eu acho que seria pesado demais eles lançarem uma missão secreta para capturar essa liderança em outro território. Então, sim, vão continuar fazendo lançamentos dentro da faixa de Gaza para tentar acertar essas lideranças, mas esgotar como um todo é uma promessa falsa, porque é inviável. Não se sabe exatamente todos os filiados, sem contar a possibilidade de novas pessoas aderirem à causa. Tá certo, nós conversamos com o doutor em Relações Internacionais, Vladimir Feijó, que é professor da Faculdade Arnaldo de Belo Horizonte. Muito obrigada pela sua participação, professor. Claro, foi uma satisfação. Boa tarde. Muito obrigada e até mais. E até quarta-feira, o Itamaraty espera ter repatriado mais de 1.000 brasileiros de Israel. O 5º avião da FAB já chegou ao Brasil e um novo voo, o 6º, deve retornar amanhã, enquanto o outro aguarda a autorização do Egito para repatriar brasileiros que estavam na faixa de Gaza, na região mais difícil desse conflito. E essa operação demanda, então, uma negociação maior, já que o grupo precisa sair do aeroporto do Cairo e não há segurança suficiente para essa travessia. O avião da Força Aérea Brasileira chegou ao Brasil na madrugada deste domingo, com mais de 215 brasileiros repatriados, que estavam em Israel. A aeronave KC-30 chegou no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, por volta de 1h45 da madrugada. Além dos brasileiros, a aeronave desembarcou 16 animais de estimação. O governo aguarda ainda as condições de segurança para resgatar brasileiros que estavam na faixa de Gaza. Um avião, um VC-2, cedido pelo governo Lula, está em Roma, na Itália, aguardando a liberação para seguir viagem ao Egito. Cerca de 30 pessoas aguardavam esse voo, mas a fronteira permanece fechada. Uma 7ª aeronave, mais um KC-30, deve retornar ao Brasil com um novo grupo de repatriados de Israel nesta terça-feira. Até o momento, a operação Voltando em Paz do governo federal trouxe 916 cidadãos e 24 animais, entre gatos e cachorros. De acordo com o Itamaraty, 1.700 brasileiros fizeram o pedido de expatriação ao Ministério das Relações Exteriores por meio de um formulário. E o governo brasileiro divulgou nesta segunda-feira que veículos contratados pelo Itamaraty estão de prontidão aguardando a abertura da passagem de Rafah, que deixaria os estrangeiros na faixa de Gaza chegarem ao Egito, fazer aí essa travessia. O Itamaraty também acionou as autoridades competentes para assegurar o acolhimento e também apoio aos brasileiros que saírem da faixa de Gaza. E veja a seguir, Rio Negro tem pior seca da história ao atingir 13,59 metros em Manaus. E a gente fala também sobre as eleições no Equador. O empresário de direita, Daniel Noboa, é eleito presidente. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 1h18 pelo horário de Brasília. E voltamos agora com os destaques nacionais desta segunda-feira. O Brasil abriu em média 12 empresas por minuto no primeiro semestre deste ano. Segundo a Serasa Experian, mais de 70% delas são do setor de serviços. O Brasil criou 2.117.000 novas empresas nos primeiros 6 meses de 2023, uma média de 12 empreendimentos por minuto.
De acordo com a Serasa Experian, o total de novas empresas representa uma alta de 2,5% na comparação com o mesmo período de 2022. O destaque do período é o ramo de serviços, com alta de 5,8%, atingindo mais de 1,5 milhão ou 71,7% das novas empresas. O comércio representou 20,8% do total e a indústria 6,3%. De acordo com o levantamento, o segmento de serviços de alimentação, com restaurantes, lanchonetes e food trucks, foi o que mais registrou aberturas no período, com 140.808 novos empreendimentos. A criação de empreendimentos evidencia a tendência de avanço do setor de serviços, com um baixo investimento necessário e velocidade de retorno, o que pode ser mais rápido, especialmente na área de alimentação. Na análise por natureza jurídica, os microempreendedores individuais lideraram a participação com o maior número de empreendimentos abertos no semestre, 77%, seguidos por sociedades limitadas, com 18,3%. Manaus, no Amazonas, já considera essa seca como a pior da história da região. Os dados são do porto da capital, que monitora o ritmo de subida e descida das águas. O Rio Negro alcançou nesta segunda a marca de 13,59 metros. Com isso, a seca deste ano já é a pior da história de Manaus. O porto da capital também informou que no dia 24 de outubro de 2010, o rio chegou a descer para 13,63 metros. Na época, foi considerada a seca mais severa desde que as mediações hidrológicas foram instaladas no Rio Negro em 1902. Agora, 13 anos depois, a marca foi ultrapassada 8 dias antes e as águas continuam baixando, uma média de 13 centímetros por dia, conforme o Porto de Manaus. No final de setembro deste ano, o Serviço Geológico do Brasil emitiu um relatório em que apontou que o ápice da estiagem só deveria acontecer nesta segunda quinzena de outubro, o que vai refletir ainda mais no cenário de calamidade da cidade. Manaus, assim como quase todos os municípios do Amazonas, vive uma severa crise ambiental. Além da seca, que é recorde e tem deixado comunidades isoladas, a cidade precisou fechar escolas nas áreas rurais e sofre prejuízos na navegação de embarcações e com o escoamento de produção do polo industrial. A cidade também enfrenta uma onda de fumaça produzida por queimadas, ocorridas na região metropolitana. Na última semana, o ar da capital do Amazonas foi considerado um dos piores do mundo. Em quase toda a orla da capital, o cenário é o mesmo. O rio sumiu e deu lugar a bancos de areia e com apenas pequenos filetes de água. E voltando para o destaque internacional, em uma campanha marcada pela violência do narcotráfico e o assassinato do candidato Fernando Villavicencio, o Equador realizou o segundo turno da eleição presidencial neste domingo. Na disputa acirrada, o candidato da direita, Daniel Noboa, foi eleito, então, presidente. O Equador elegeu seu novo presidente. O empresário bilionário Daniel Noboa venceu o segundo turno presidencial e vai governar o país por quase 17 meses, completando o mandato do atual presidente Guilherme Lasso. Este herdeiro de um império do setor bananeiro venceu Luísa González, pupila do ex-presidente socialista Rafael Correa, com 52% dos votos, e vai se tornar o presidente mais jovem da história de um país atolado na violência do tráfico de drogas. Noboa garantiu que vai buscar devolver a paz ao Equador, depois de uma campanha em que 8 líderes políticos foram assassinados. Devolver a paz a um país, voltar a dar educação aos jovens, poder dar emprego ao número de pessoas que hoje procuram, dar tranquilidade às famílias que hoje não podem sair à rua. González reconheceu a derrota do correísmo, que perdeu as eleições presidenciais pela segunda vez consecutiva após anos de popularidade, e felicitou o novo presidente, que chegou ao poder com o apoio das forças de direita, apesar de se definir como centro-esquerda. Ao candidato e agora presidente eleito Daniel Noboa, os nossos mais sinceros parabéns, porque é uma democracia. Nunca apelamos ao incêndio de uma cidade e nunca saímos gritando fraude.
ni jamás salimos gritando fraude. A proposta mais famosa de Noboa foi a criação de navios-prisão para isolar os prisioneiros de suas redes criminosas. Ele também propõe dinamizar a economia com linhas de crédito para pequenas e médias empresas. A pobreza ronda os 27% neste país dolarizado, enquanto a soma do desemprego e do subemprego é de 26%. Sem maioria absoluta no Congresso, Noboa vai enfrentar dificuldades para concretizar suas reformas. E antes de encerrar essa edição, eu te lembro que hoje é o Dia Mundial do Pão e nessa data especial teve distribuição de pães gratuitos aqui na cidade de São Paulo. E a nossa repórter Maria Clara Leite foi até lá e acompanhou essa ação. Vamos conferir. Este Dia Mundial do Pão é também o Dia Mundial da Alimentação, o que faz muito sentido, já que o pão é um alimento presente na mesa de praticamente todo mundo. E essa data é celebrada aqui na cidade de São Paulo com a distribuição de 20 mil kits como este aqui, contendo não só o pão, mas também patês como acompanhamento, achocolatados, refrigerante. Essa ação começou aqui na Avenida Paulista por volta das 6 horas da manhã e é organizada pelo Sampa Pão, órgão que representa as panificadoras e também confeitarias aqui na cidade de São Paulo. O Rui Gonçalves, aqui ao meu lado, é o presidente do Sampa Pão. E conta pra gente agora, Rui, como é que tem sido aí organizado esse evento, um verdadeiro evento que já acontece aí há mais de 20 anos. Sem dúvida, esse evento é organizado pelas padarias de São Paulo. Algumas padarias doam o pão. Então, esse ano foi 24 padarias doando os pães, um total de 20 mil pães foi distribuído aqui na Paulista. Começamos mais ou menos às 6 horas da manhã. E é um evento que faz com que a gente esteja mostrando para a população paulistana o valor do pão, da qualidade do pão, que pão é energia, pão é na padaria, que tem que ter uma qualidade, tem que ter um sabor. E o pão é um produto que não pode faltar na mesa do paulistano. Além dessa ação aqui de distribuição aqui na Avenida Paulista, também tem distribuição de pães em outras partes da cidade. Sem dúvida, as padarias, de um modo geral, não todas, algumas fazem as suas ações nas suas comunidades, nas creches, escolas, comunidades e assim por diante, então, ou nas igrejas. Então, todo ano é feito esse evento, que é um evento considerado a nível mundial, o Dia Mundial da Alimentação, que nem você falou, e o Dia Mundial do Pão. É isso, e a celebração não poderia ser diferente aqui em São Paulo, já que é a cidade mais consumidora de pães do nosso Brasil. Enquanto o Brasil todo consome aí, em média 41 milhões de pães franceses todos os dias, aqui em São Paulo são 25 milhões de pãezinhos comercializados diariamente. Olha, eu não sei você, mas foi tanto pão maravilhoso que apareceu na minha frente que eu vou fazer questão de comemorar aí esse Dia Mundial dos Pães daqui a pouquinho com um belo pãozinho na chapa, né? Por que não? Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até mais.